Olá pessoal, hoje eu estou aqui como facilitadora da escola, da Ágil Escola de Negócios e vim aqui a convite da área de marketing da escola para a gente falar de um tema muito legal hoje, que é em que momento é necessário fazer o planejamento da minha empresa, planejamento estratégico da minha empresa. Para quem não me conhece muito bem ainda, meu nome é Cláudia Bernaschi, sou CEO da empresa Markla Experience Assessoria e Consultoria, e onde eu trabalhei e atuei mais de 28 anos em grandes instituições financeiras, sendo dos últimos 22 na área de planejamento estratégico, né, e gerenciamento de projeto, o que me dá autoridade para poder falar desse tema aqui hoje com vocês. Entre outras atividades da minha empresa, eu atuo como planejamento, né, com a área de gerenciamento de projeto e planejamento estratégico. Sejam muito bem-vindos a todos aí. Então, vamos lá. Então, em que momento devo fazer o planejamento estratégico da minha empresa? Né? A gente trouxe semana passada o tema sobre o planejamento estratégico, né? E esse é um tema que eu gosto muito, por sinal, e ainda mais hoje, nesse momento que a gente está vivendo, né, desse caos todo. Vejo muitas empresas hoje, pequenas empresas. E aí, e dessas pequenas empresas, a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Vamos imaginar um cenário mais otimista, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um simples exemplo. Vamos imaginar que eu trabalhei, vamos imaginar não, né? Eu trabalhei mais de 28 anos aí em instituições financeiras e saí da empresa. Vamos imaginar que a minha grande habilidade fosse, além do financeiro, fazer a parte de bolo. Cozinhar, adoro cozinhar, culinária. E dentro dessa área, eu comecei pequenininha, né? Vamos imaginar que eu comecei pequenininha, fazendo um bolo aqui, vendendo, fui crescendo, as pessoas foram gostando, e aí eu acabei inserindo minha filha, meu marido, a minha prima, a minha tia, e esse negócio vai crescendo. Só que a empresa vai crescendo tanto que começo a ver a possibilidade de abrir um outro negócio, de abrir uma outra empresa, de abrir uma outra filial, né? Só que as coisas começam a crescer de uma forma, de um tamanho tão grande que eu começo muitas vezes a me perder. Então, hoje, né, vamos imaginar que eu abri essa lojinha de bolo e cada um com as minhas habilidades, eu tenho que ensinar uma pessoa a fazer bolo, eu tenho que cuidar da parte do caixa, de atender o cliente, de ter um espaço bacana, e eu vou precisando de ajuda. E aí, essa empresa é pequenininha, ela começa a querer crescer. E como é que eu faço para que isso? Como é que eu entendo? Como é que eu preciso fazer planejamento estratégico disso, né? É quando a gente não consegue mais ter o domínio das atividades. Eu saio da área operacional, eu saio da execução e preciso começar a ver, eu preciso abrir uma outra loja, eu começo a ver a necessidade de comprar a matéria-prima para fazer o bolo, para minha pequena loja e para outra loja também. E isso vai criando uma proporção e você acaba saindo do seu círculo e começo a me perder nas contas, né? Aluguel e pagar funcionário, você começa a misturar as atividades operacionais, as atividades administrativas. Mas eu tenho um objetivo, eu quero crescer, eu quero aumentar essa lojinha de bolo. Eu quero aumentar, eu quero ter outras, porque descobri que uma das minhas habilidades são essas. Mas aí junta o momento de eu precisar parar, opa, pera um pouquinho. Se eu quero crescer, quero ter várias lojas, o que eu preciso fazer então? Porque as atividades operacionais que antes eu fazia, que era estar executando ali, de fazendo um bolo, de vender o bolo, eu também preciso entender que eu preciso comprar mais matéria-prima para fazer o bolo para esta lojinha, para outra lojinha, e umas atividades que acabam se complementando. O dinheiro vai entrando, eu preciso fazer depósito no banco, mesmo que eu divida as atividades, comece a delegar algumas coisas para algumas pessoas, mesmo assim você esquece de outras.
E o planejamento estratégico, ele vai te direcionar, olha, eu quero abrir 10 lojas, mas o que eu preciso fazer para abrir as 10 lojas? Olha, não dá mais para comprar um pacote de farinha no mercadinho do lado. Eu preciso pensar em comprar as matérias-primas para que eu possa fazer meu bolo em grande quantidade. Não dá mais para comprar, pagar tão caro, então eu preciso mudar as estratégias, eu preciso mudar a forma de fazer essas compras. Eu preciso ter alguém que cuide dos meus funcionários, se chegaram no horário, se estão usando os equipamentos adequados de higiene. Eu preciso ter uma pessoa responsável para fazer a parte que cuide da parte de contadoria da empresa, aquilo que entra, aquilo que sai. Ou seja, você precisa ter, e aí vou tendo a necessidade, preciso de mais pessoas. Só que eu, uma pequena empresária que começou, que saiu de um emprego e montou uma lojinha, eu já não começo a ter mais tempo para começar a cuidar de uma coisa, cuidar de tudo ao mesmo tempo. A gente fica louco, né? Você precisa começar a ter pessoas a delegar e aí ter mais eficiência naquilo que faz, na compra da matéria-prima, nas questões administrativas da empresa, e é esse o momento onde eu preciso parar. Não, preciso parar e entender para onde eu quero chegar. E aí esse é o momento do planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele não quer dizer que você vai executar exatamente aquilo, mas ele vai te dar uma orientação, ele vai te dar um norte para que eu queira montar 10 lojinhas de bolo. Eu preciso ter eu, enquanto empresária, cuidar da parte estratégica, de tomar as decisões se eu devo investir em mais uma loja ou não, se este é o momento mais adequado ou não, que ações preciso fazer. E é um pouco disso que eu quero falar com vocês nas próximas dicas ágil, né? As dicas de planejamento estratégico. Eu estou falando de necessidade, em que momento eu preciso entender qual é necessário fazer um planejamento estratégico. E é nesse momento. É nesse momento onde eu saio dessa pequenina empresa, né, onde eu cuidava, eu fazia o bolo e eu vendia, e agora eu preciso fazer uma quantidade maior, porque a demanda está maior, eu preciso cuidar de funcionário, eu não posso fazer tudo, preciso começar a delegar. Eu preciso entender que não só aquele estabelecimento, mas se eu quero crescer, porque eu descobri que a minha habilidade de fazer bolo é maravilhosa, estou vendendo bastante, então eu preciso começar a estruturar isso. É nesse momento que entra o planejamento estratégico, é nesse momento onde eu preciso organizar as áreas da minha empresa, em que momento eu devo fazer o quê, e eu, enquanto dona de não só das habilidades de fazer o bolo, mas das habilidades de estratégia de como vender, eu sei perfeitamente, eu sei o gosto do meu cliente, eu sei como o meu cliente gosta. Então tudo isso você precisa se planejar, né? Para você simplesmente não acontecer como outras empresas, simplesmente quebrar, porque não se planejou, porque não planejou ter um capital de giro neste momento, para, né, no momento de pandemia a gente precisa ter. Então são todas essas dicas que a gente vai falando nas próximas semanas aí relacionadas ao planejamento estratégico, tá bom? Hoje é isso, espero ter ajudado. Semana que vem a gente se vê novamente. Um beijo, fica com Deus.